Uau! Boa noite, Polly! Deixa eu colocar aqui o tema da live. Espera aí, deixa eu digitar. Boa noite, quem tá chegando. Deixa eu fixar aqui o tema. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o tema codependência. Este tema foi falado no programa Manhã na Band neste último sábado e nós vamos dar continuidade aqui falando um pouquinho mais. Todos que estão chegando, eu peço para, se vocês puderem, apertar o coraçãozinho do lado aí, na live de vocês, na hora que vocês estão enxergando, vocês chamam mais pessoas para esta live, me ajuda a chamar mais pessoas. É só apertar o coraçãozinho aí embaixo, do lado de onde escreve, tem um coraçãozinho. Se vocês clicarem, ele vai subir uns balãozinhos e vai chamar mais pessoas. Sejam todos bem-vindos. Um tema tão delicado e tão importante na vida de todos nós, esta questão da codependência. E para quem está chegando, eu gostaria de começar essa live contando uma fábula que ela aparece no início do livro Codependência Nunca Mais. Este livro aqui, na realidade, ele é antigo, é da década de 90, ele está na versão segunda edição. Agora já tem uma outra capa, que eu nem sei em que edição que ele está, mas o livro é o mesmo. E ele começa com uma fábula, que é a fábula da mulher e do guru. E o que essa fábula conta? Conta que certa vez uma mulher mudou-se para uma caverna nas montanhas, a fim de estudar com um guru. E dizia querer aprender tudo que houvesse para ser aprendido. Então o guru providenciou uma infinidade de livros e deixou ela sozinha estudando. Mas todas as manhãs o sábio retornava à caverna para verificar o progresso da estudante. E sempre levava com ele um grosso porrete de madeira na mão dele, numa das mãos deles. E todas as manhãs ele formulava a mesma pergunta para a mulher. Já aprendeu tudo que há para ser aprendido? A resposta era igual, não. Então o guru pegava e golpeava na cabeça da mulher com um porrete de madeira. A cena se repetiu por vários meses, até que um dia, depois da mesma pergunta e da mesma resposta, quando o guru preparou para golpeá-la, ela se levantou depressa, segurou o braço do sábio, impedindo a agressão. Para surpresa da mulher, o guru sorriu para ela e disse: "Parabéns, agora você aprendeu tudo o que há para ser aprendido." Confusa, ela exclamou: "Aprendi o quê?" "Você descobriu que nunca poderá aprender tudo o que há para ser aprendido e agora sabe evitar o sofrimento." Então nós nunca teremos resposta para tudo. A ideia, a principal característica de um codependente é acreditar que ele pode salvar o outro, que ele pode atender todas as expectativas do outro. Porque o que vem a ser a codependência? Ela é uma condição emocional e psicológica que ela se desenvolve como resultado da prática de exposição prolongada em situações opressivas. Então são aquelas pessoas que sempre conviveram com pessoas limitadas emocionalmente e que manipulava ela e ela ficava o tempo todo querendo agradar, como se pudesse dar conta do outro, esquecendo de dar conta de si própria. E com isso não aprenderam a expressar seus sentimentos. Eu vou estar falando aqui com vocês um pouco do conteúdo deste livro, Codependência Nunca Mais, e entrando com algumas outras falas, algumas reflexões que eu tenho. Se vocês quiserem estar comentando também, entrem com um comentário aqui, tá bom? O termo codependência, ele surgiu na década de 70. Eu falei sobre isso lá no programa, no Manhã na Band. Num centro de tratamento de dependentes químicos. Por quê? O termo codependência
ele foi aplicado àquelas famílias onde tinha um dependente físico na família dela. Então, observou-se que as pessoas que vivem com pessoas dependentes químicas são tão ou mais doentes que o próprio viciado, que o próprio dependente químico. E elas sofrem tanto quanto ou mais que ele. E percebeu-se que precisava dar um cuidado para essas famílias também, porque tratava-se o dependente químico, só que a codependência continuava neste familiar. E os estudos foram evoluindo até que se percebeu que não basta só ter um dependente químico na família. A codependência existe em vários relacionamentos. A pessoa que convive num relacionamento conflituoso, que não se sente leve, que não está em paz, sempre está brigando, ou está triste, ou somatizando, muito provável ela está num relacionamento de codependência. Ela está envolvida numa situação onde não está se sentindo liberta. E quais são as principais características, o que um codependente sente? Ele julga-se ser responsável por uma outra pessoa, pelos sentimentos desta pessoa, pelos pensamentos, ações, pelas escolhas e vontades desta outra pessoa, que normalmente é um ente querido. Pode ser um marido, um filho, um amigo, um pai, uma mãe. Qualquer pessoa do convívio deste codependente acaba disparando nele a necessidade de priorizar o outro em detrimento do seu próprio bem-estar, da sua própria leveza. E isso vai levando à deteriorização da relação. O relacionamento vai ficando deteriorado. Então são muitos casais que brigam o tempo todo. Isso mesmo, Lana, que sempre está buscando o culpado. Por que isso acontece? Porque este codependente, ele vai sentir muita ansiedade, vai sentir pena, culpa quando as outras pessoas têm problemas. Então, por exemplo, você já viu alguma pessoa que fica assim agoniada quando vê um amigo sofrendo? E se sente culpado, por que eu não ajudei, por que eu não fiz isso? Ela acaba se autopunindo, se culpando e depois ela passa por um outro movimento, que nem a Luana colocou aqui, ela vai culpar o outro. Eu vou falar sobre isso logo no seguinte slide que eu separei aqui, Luana. Porque essa pessoa que é codependente, ela pode se sentir forçada a ajudar o outro, ela fica furiosa quando a ajuda que ela deu não foi suficiente, porque ela quer ajudar, mas de uma certa forma, dentro daquilo que ela acredita que é melhor para o outro. Aí que começa a questão. Você acredita que aquilo que você está fazendo é o melhor para outra pessoa, e na realidade não é, mas você tenta fazer para que a outra pessoa pare de sofrer, como se isso fosse possível. Você fica querendo antecipar as necessidades do outro, deixa cercar de tudo para ele não ficar nervoso, ou para ela não ficar nervosa, para não criar-se um clima. Você já ouviu falar daquela expressão assim, sempre colocando panos quentes? Imagine como esta pessoa que é codependente fica por dentro, destruída, porque ela nunca vai atingir o objetivo dela no final, que é atender a expectativa do outro, porque ela mal consegue atender a dela, se dar conta de qual é a necessidade dela. Ela acaba o quê? Não aprendendo a dizer não. Então ela se sujeita a muitas situações para parecer o bonzinho, aquele que aceita, aquele que quer trazer a paz, vamos evitar conflitos, tenta agradar. Sabe aquelas pessoas que sempre tá tentando agradar? Que assim, pessoa boa, ela nunca pensa e de repente ela explode. Normalmente é uma pessoa que tem a codependência instalada no comportamento dela. Ela se sente só segura quando ela doa. E quando ela recebe, ela se sente insegura. Então, esta é uma outra característica do codependente. E como a Luana mesmo falou, você acaba culpando o outro. É claro, você vai até o seu limite e acaba culpando. Tem uma autora, que inclusive eu tenho o privilégio dela ser minha supervisora, e ela escreveu esse livro aqui muito bom. Tem uma live minha aí, vocês podem achar no IGTV, que é sobrevivência emocional, que é a Rosa Cooker. Ela vai falar de 5 áreas que os codependentes têm dificuldades, principais essas 5 áreas.
Não, Luana, ela não pode virar, ela não vai nessa vertente não, se essa pessoa codependente pode se virar uma pessoa psicopata, não. Até onde eu sei dos estudos, Luana, não tem uma relação com isso. Mas o que a Aline colocou é muito importante também, que quando você faz pro outro, você quer o reconhecimento por isso, e daí você sofre. Porque você se doa, vai, faz pro outro e não tem reconhecimento, você se frustra. É aquela questão das expectativas, né? E como eu tava falando pra você, a Rosa Cook, ela coloca 5 dificuldades básicas. Porque ela acredita, e como muitos outros autores acreditam, que essa é uma forma, a codependência é uma forma associada a vários abusos infantis que a pessoa vivenciou. Normalmente, vindo de uma família desestruturada, uma família onde ela não aprendeu a se sentir legitimada, amada no que ela é. Sabe aquela criança que nunca fez birra? Que nunca, achou ruim ou odiou, entre aspas, o pai ou a mãe? Essa criança normalmente engoliu tudo para se sentir a boazinha. E isso é uma forma de abuso infantil, abuso emocional, porque não foi permitido a ela expressar a raiva dela. Não foi dado continência a ela de ser amada e aceita com os conflitos que ela tem. E isso, basicamente, vai afetar ela em 5 dificuldades, em 5 áreas específicas, que é a autoestima baixa, dificuldade de colocação de limites para o outro e para si próprio, dificuldades em reconhecer e assumir sua própria realidade. Então, assim, reconhecer que você está, por exemplo, num relacionamento abusivo, que você está num relacionamento onde você não deixa o seu eu se expressar. A codependência leva a pessoa a isso, ela não consegue nem conectar quem é ela. Quantas pessoas, depois que saem de uma relação codependente, começa a se descobrir, começa a ver o valor que ela tem, começa a ver que ela pode ser ela em qualquer situação e assim mesmo ser amada. E muito pelo contrário, daí sim ser legitimamente amada, reconhecida pelo que ela é. Outra questão que é a dificuldade que a Rosa Cooker coloca, a dificuldade de tomar conta das suas necessidades adultas. Que é o quê? Qual é a liberdade que eu preciso ter? Aonde eu posso me expressar? Como eu posso, que é a quinta dificuldade, que é assim, como eu posso expressar minhas emoções de forma moderada? Eu não preciso brigar para ser amada, para ser aceita, mas eu posso, por outro lado, me colocar de forma tranquila e não me sujeitando ao que eu acho que o outro quer. E assim ficar prevendo que cenário eu vou preparar para o outro estar bem, estar feliz, para não gerar conflito, para que eu possa dar mais do que receber. Então, quando eu vou falar da codependência com essa questão emocional, de relação, de relacionamento, eu vou estar falando deste cenário, deste contexto, de ter uma pessoa, normalmente, estar se relacionando, a tendência de um codependente é se relacionar com pessoas opressivas, com pessoas abusivas, com pessoas que têm também dificuldade de relacionamento. Sabe aquelas pessoas temperamentais? Você lida com uma pessoa que você nunca sabe que reação ela vai ter, então você fica o tempo todo se precavendo, tentando criar uma situação para que tudo fique bem. Ou você tem realmente uma pessoa que é de fato problemática, e daí você faz tudo, oferece tudo para que ela tenha um bem-estar. E vai entrando num ciclo que neste livro da Melody, é o sobrenome, eu não sei como que pronuncia, da Melody, mas que ela vai falar com a dependência nunca mais, que é um ciclo que se chama Triângulo de Karpman. O que seria o Triângulo de Karpman? Ele fala que o codependente apresenta 3 comportamentos peculiares, que é o de salvador, eu falei isso também na Band neste sábado, de perseguidor e de vítima. Por que é este triângulo? Porque ele quer salvar, então ele quer ajudar o outro, trazer uma felicidade idealizada para o outro, ou um bem-estar para o outro que já é perturbado emocionalmente, que já é problemático. Ele tenta salvar, não consegue,
Daí ele começa a perseguir, começa a controlar a vida da outra pessoa para que a outra pessoa ande dentro dos parâmetros que ela acredita que vai ser o certo para todos ficarem bem, para que o outro fique feliz e o clima de casa fique em paz. Esse perseguidor também não resolveu, não adiantou perseguir, dar todas as estratégias, não adiantou salvar, ela entra num papel de vítima. Eu faço tudo e não resolve, é ele que é o culpado, olha como eu tô, olha o que ele faz comigo, eu já fiz de tudo para essa relação dar certo, olha, eu já fiz de tudo para esse meu filho, ele não me aprende, eu me desgastei, eu larguei minha vida para cuidar do outro e o outro não reconhece, e fica nesse ciclo vicioso e doentio desta dependência, que é a codependência, que é você não se sentir liberto para cuidar de si mesmo. Foca toda a sua vida no fora, num controle que não é possível. A única coisa que é possível é você olhar para dentro de você. E por que isso acontece? É assim, como que nós podemos trabalhar a questão da codependência? Primeira coisa que ela fala no livro, e a Rosa Cooper trabalha muito bem isso dentro do sobrevivência emocional. É muito importante que a gente encerre alguns assuntos da nossa infância da melhor forma possível, como eventos que afetaram a nossa vida. Então, se eu for perceber minha vida hoje, eu estou envolvida com uma pessoa onde eu estou comprometida emocionalmente. Eu me deixo levar pela fúria dela, pelo destempero emocional dela, e eu fico meio que vítima disso. Dá uma mergulhada na tua história, vai olhar a tua infância, te remete a alguma coisa que você já viveu? Você foi uma criança que teve um porto seguro, onde você pôde se expressar, onde você era legitimada nas suas percepções e nas suas emoções? Muitas vezes tem questões da nossa infância que não foram resolvidas e que nós não contatamos, não trabalhamos essa ferida e levamos para nossa vida adulta comportamentos de autoestima, de insegurança, de vitimismo e de nos colocarmos na mão do outro. A nossa felicidade está condicionada ao bem-estar ou alguma reação da outra pessoa que está conosco. Então, como nós podemos trabalhar isso? Encerrando os nossos assuntos de infância, alimentando nossa criança interna. Tem muitas pessoas que nunca ouviu falar sobre criança interna. Você já conversou com a tua criança interna? Você já se percebeu quem é codependente? Que tem alguns momentos que você fica tão insegura, parecendo uma criança mesmo? O que você adulto faz para se acolher? Para levar até você o conforto para essa criança vulnerável e carente poder se fortalecer? Porque não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo. E parar de procurar felicidade na outra pessoa, não é o outro que vai te dar felicidade. A felicidade está dentro de você, dos recursos internos que já existem dentro de você. O codependente, ele não consegue perceber isso. Ele entende que para que ele seja feliz, precise que as pessoas que ele ame, que estão em torno dele, também sejam felizes. Como se ele fosse capaz de trazer essa felicidade para o outro, que isso não é possível. Nós também podemos aprender a depender de nós mesmos, nos priorizar. Não é o outro que vai me atender, é o que eu estou fazendo para me atender. Que acolhimento eu estou me dando, o que eu estou fazendo para o meu bem-estar. Porque qual que é a frase persistente de um codependente? É falar, eu tô triste por conta de você, olha como você faz da minha vida um inferno, olha o que eu tô sofrendo, eu já cansei de botar tudo nessa relação, eu já cansei de criar climas bons pra gente viver, e você sempre tá me atacando, e na realidade quem tá fazendo isso é o próprio codependente, porque ele tá se vitimizando, colocando a culpa no outro, porque ele não consegue ser o salvador. Ele tenta ser o salvador, faz, se desgasta, não sabe dizer o não e depois culpa o outro. É importante também colocar que
que a autora coloca no livro, que nós também podemos depender, para quem tem fé, para quem tem crença em algo maior, depender de Deus. Saber que nós temos algo maior regendo por nós e que nós temos que priorizar a nossa felicidade. Temos que priorizar o nosso bem-estar, porque se eu estiver bem, eu consigo transmitir isso para o outro também. Isso é muito importante. Lutar por independência é fundamental para quem tem o perfil, para qualquer pessoa, para qualquer ser humano. É fundamental principalmente para quem tem essa característica da codependência, de sempre depender do outro, de querer controlar o outro. É você aprender a ser independente, analisar as formas como você está sendo dependente emocionalmente ou financeiramente de outra pessoa. E como você consegue fazer tudo isso? Primeiro, estabelecendo um distanciamento. Nós só conseguimos entender o que a gente está vivendo, e eu coloquei isso no sábado no programa Amanhã na Band, que muitas pessoas vivem um cenário de codependência, são codependentes e nem sabem disso. São pessoas que ficam angustiadas quando o outro tá triste, angustiada com o outro faz uma fisionomia de não tá legal, o que eu fiz de errado, o que eu preciso melhorar, o que tá acontecendo, onde que eu sou culpada, e vai lá tentar resolver, vai lá tentar promover uma situação para ficar tudo leve, e depois fica com muita raiva porque se sente usada, se sente manipulada, que só a pessoa tá pensando no bem-estar. E o que é importante quando você se percebe nisso, o codependente se posicionar? Através do distanciamento. Quando eu consigo respirar fundo, perceber, puta, alguma coisa não tá legal aqui, eu me perdi de mim mesma, eu distancio, começo a observar as minhas atitudes, a do outro, eu consigo ver aonde está a questão que precisa ser trabalhada em mim. Ah, Renata, mas muitas vezes é o outro que é perturbado, o outro que inferniza a minha vida. Ok, o outro você não vai dar conta, porque a característica principal do codependente é atender às necessidades do outro, o que ele imagina que o outro tem. É ficar à mercê de buscar uma segurança, uma falsa segurança numa relação externa e não faz uma relação consigo próprio. Então, isso é muito importante. Então, o distanciamento é fundamental, você distanciar para você entender o que está acontecendo com você. Porque distanciar não significa afastar fisicamente da pessoa. Ah, então eu vou me separar. Ah, então eu vou não olhar mais para o meu filho. Ou então eu vou sair de um grupo de amizade que eu tenho há muito tempo. Não é isso. Na realidade, distanciar-se significa que a gente vai afastar do comportamento, da cena, nos perceber e nos priorizar. Porque assim a gente vai poder se libertar da agonia do envolvimento. Do quanto a gente se envolve. Oi, Clara, que linda você tá aqui. Muito obrigada por me prestigiar. E vamos aqui, se quiser entrar na conversa aqui, pode entrar, digita aí, eu tô lendo. Quem quiser entrar comigo também, fique à vontade, pode se posicionar, tá? Então, eu estou dizendo aqui assim, quais seriam os passos interessantes para um codependente exercer para poder estar trabalhando a libertação disso. Então, Tiago, você acabou de descobrir que você é um codependente. Eu acho que a característica principal do codependente é justamente isso. Você abre mão da sua vida em prol do outro, mas vive num sofrimento, porque você nunca vai conseguir realmente resolver a vida de outra pessoa, deixando de lado a sua própria vida. E daí você vai entrar nesse triângulo de Karpman, que ou é salvador, ou perseguidor, ou é vítima. E causa sofrimento para todo mundo. Então, assim, a única pessoa que você pode mudar é você mesmo, nunca o outro. Nós não vamos dar conta do outro. Então, nós precisamos, enquanto codependentes, quem tem esse perfil, abandonar o papel de vítima. E isso daí é difícil, né, ô Clara? Quando você trabalha com pessoas que têm codependência, quem tá muitas vezes no cenário de codependência, é difícil ter essa lucidez que o Tiago colocou aí que ele tem, de se perceber como um codependente, porque ela tá tão envolvida na trama, ela tá tão envolvida na questão do querer controlar o outro, querer controlar a situação
para ver se tudo fica bom, para ela ficar feliz, que ela não percebe que o outro é o outro não adianta dar peti, o outro não adianta tirar do eixo ou querer te colocar a culpa, porque você não precisa se responsabilizar pela vida do outro. Você não precisa se tornar refém da vida do outro e você pode se diferenciar. E isso você consegue com o distanciamento, né? É muito importante isso, porque se você não faz isso, você vai para um canal da dependência emocional, denúncia de marido, que era, apagou lá, eu não consegui te acompanhar, né, Clara? Se você não trabalhar direito essa questão de se diferenciar da codependência, você pode ir para uma raiva tão grande que vira destrutiva e daí causa situações muito difíceis de serem administradas. E quando você acaba abandonando o papel de vítima e podendo observar o que está acontecendo, você tem a oportunidade de lançar mão de novas formas de relacionar. Primeiro, se priorizando, primeiro, conversando com a tua criança interna. Por isso que é citado no livro. Existem várias outras teorias que falam quando você se acolhe, você acolhe esse medo que você tem, essa insegurança, esse desejo de agradar o outro. Quando você consegue perceber isso, você vai ver que você primeiro precisa ser cuidada. Você primeiro tem que ser reconhecida e dar a segurança que você precisa. Porque o codependente é uma pessoa com autoestima baixa e que também tem além da autoestima baixa, tem uma insegurança em ser aceito. Ô Tiago, eu preciso passar mais algumas coisas aqui, mas você pode ir digitando que eu vou lendo o que você tá passando aqui, tá, Tiago? E se der um tempinho, eu libero para você entrar, combinado? Ou depois a gente também pode trocar algumas mensagens aqui. Porque o codependente tem muitas histórias para contar. Tem muitos envolvimentos, mas uma única coisa é certa, que para que a gente possa ser verdadeiros conosco mesmo, e nós devemos ter essa concepção, nós não podemos ser falso com ninguém. Nós não podemos falar sim quando o desejo é não. Nós não podemos priorizar o outro em prol do nosso sofrimento. Quando você entra num papel de vítima, você só vai ver o defeito no outro e esquece de ver as questões que você tem que trabalhar com você mesmo. E para isso, você precisa ter um caso de amor com você próprio, tem que se amar. Por isso que a autora coloca no livro que um dos passos do codependência é você ter essa conexão espiritual com Deus, com algo maior e saber do valor que você tem. Reconhecer e acolher a tua história, mas poder perceber que você é uma pessoa que tem todo o direito de ser feliz e não responsável pela felicidade do outro, a não ser para a sua própria felicidade. E para que você consiga fazer isso, você tem que exercer a autoconfiança, a autocompaixão, que este é um outro livro que também ele é libertador, para quem não conhece. Eu ainda vou fazer uma live sobre este livro, que é sobre autocompaixão, porque o codependente precisa exercitar muito isso. Porque a hora ele perceber que ele pode se diferenciar do outro, que ele pode se amar, se acolher, ele não entra neste comportamento de perseguir, de acusar, de controlar, de tentar salvar e de se sentir vítima. E uma das coisas que é muito importante a gente lembrar que as pessoas que a gente acha que é toda bonita, toda equilibrada, elas são como nós. Na realidade, a única diferença é que elas se apropriam da vida dela. Elas se apropriam de quem elas são. Então, a diferença entre codependentes do resto do mundo é que os outros não se torturam por quem são. Então, se tem alguém que quer te incutir culpa, quer te incutir uma responsabilidade sobre a felicidade dele, não entra nessa, porque isso daí vai... Ô Aline, conforme nós combinamos, se você quiser entrar, que a Aline é uma pessoa que leu esse livro, nós já conversamos muito sobre o conteúdo deste livro, e eu conversei com ela um pouco antes de entrar para a live, e falei para ela, se ela quiser entrar, ela só tem que pedir para poder entrar, e eu libero para você, tá, Aline? Porque a Aline tem várias anotações desse livro aqui que pode contribuir com a gente.
Então, assim, a diferença de um codependente para o resto do mundo é que eles realmente não se torturam pelo que são, conseguem se diferenciar do outro. Para isso é muito importante aprender a arte da aceitação. E aceitação não significa se adaptar à situação. Não é aceitar a miséria do outro, não é aceitar o que o outro está colocando. Significa aceitar, não aceitar e não tolerar nenhum tipo de abuso. Né? É isso que é aceitar. Aceitar que eu não preciso me sujeitar a nenhum tipo de abuso, a nenhum tipo de grosseria, a nenhum tipo de manipulação. Eu não preciso fazer para o outro que o outro seja feliz. Que o outro pode se fazer, quando eu falo que do triângulo de Karpman, desses 3 pontos, salvador, do vítima e do perseguidor, mas também o codependente, ele acaba se envolvendo com pessoas manipulativas, pessoas que fazem chantagem emocional. E o codependente embarca nisso daí, embarca na miséria do outro, embarca naquilo que o outro tem de mais delicado, de mais difícil na relação. E isso acaba levando a um relacionamento doentio. Significa também, quando você vai falar a arte da aceitação, que é reconhecer e aceitar as nossas circunstâncias, incluindo a maneira de ser das pessoas que nos cercam. Então, assim, eu preciso entender que o outro tem esse jeito e que eu não preciso embarcar nele. E parar de arcar com esse abuso e assumir que isso não vai sumir como um toque de mágica. Preciso que eu me priorize, preciso que eu me diferencie. Porque só se pode mudar quando nós aceitamos que nós temos as características. Um codependente é o primeiro passo que o Tiago colocou aí. Ele só vai conseguir transformar primeiro se ele se perceber como ele está como um codependente. Esse é o primeiro passo para você começar a se diferenciar. Opa, então estou num comportamento que não é saudável e não depende de mim, eu preciso transformar isso. Quando eu transformo isso, eu vou fazer o quê? Eu vou aceitar essas perdas, eu vou aceitar as mudanças que tem na minha vida, porque daí eu mudo a configuração. Eu saio daquela relação da dependência, daquela relação de depender do cenário externo, depender da reação do outro, que muitas vezes ele precisa de ajuda. É claro, lembra que é o começo da minha fala colocando onde surgiu a codependência, o termo? Lá na década de 70, onde dependentes químicos eram internados em Minnesota e percebeu-se que os familiares estavam tão ou mais doentes que o dependente químico, porque estavam vítima da situação vivida, do comprometimento que o outro tinha. Então, quando você se percebe como codependente, pode olhar. Normalmente você está se relacionando com pessoas que são abusivas, controladoras, chantagistas e que você está cedendo a isso. Você está criando um cenário onde você está se colocando na mão do outro, achando que está salvando o outro. E quando neste livro, quando ela vai falar da questão assim, é importante você aceitar perdas, as mudanças, os problemas que a vida e as pessoas nos atiram, o cenário que a gente está vivendo, nós vamos passar por 5 etapas, que é 5 etapas que foram descritas por Elizabeth Kubler-Ross, que são 5 estágios frente a uma perda. Quais são eles? O primeiro é a negação. Então nós o codependente acaba acreditando nas mentiras que os codependentes diz a si mesmo e diz para o outro. Então você, não, vai melhorar. O codependente fala assim, não, mas olha, ele é bom nisso, ele paga as contas, ele faz as coisas, ele tem um lado bom. Só que ela não considera que ele humilha, que ele deprecia, que ele muitas vezes bate, que muitas vezes dá escândalo. Não quer ouvir, então nega esse cenário, esse lado que acaba deteriorando a relação. Acaba colocando, lembra que eu falei dos panos quentes? Acaba colocando os panos quentes. Este é o cenário da negação. E daí tem um outro estágio que é o da raiva, que é quando decidimos desistir de negar. Precisamos ter cuidado com esse confronto, que é o que eu acabei de falar para vocês.
Esse é um estágio que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a raiva ela pode vir de uma forma muito agressiva e muito perigosa. E daí você se sente no direito de atacar e machucar muitas vezes o outro. É onde você vai ver muitas vezes a violência doméstica instalada numa relação, num casal. A relacionamento já estava de tanta codependência, de tantos dois tão doentes, que hora que vem a raiva, vem a agressão física. E isso daí fica muito delicado e preocupante. O codependente, quando ele tem a lucidez, ele vai saber diferenciar e vai evitar este estágio, vai evitar a manifestação danosa desse estágio da aceitação, que é a raiva. O outro estágio, que é o terceiro, é a barganha. O que é a barganha? O codependente fica assim, colocando, não, mas se eu fizer tudo certinho, olha, se da próxima vez eu não fizer desse jeito, será que se a gente fizer terapia, e se eu arrumar mais a casa, e se eu der mais presente, e se eu reconhecer mais, sempre se eu fizer mais pelo outro, se eu resolver como se estivesse nas minhas mãos, esta é a barganha, e tenta barganhar. Se eu fizer tudo isso, acho que a gente vai voltar àquele, vamos pensar em relacionamento conjugal, aquele casamento quando nós nos apaixonamos. Mas esquece que a relação já está doentia, que o outro está doente e você está embarcando da doença junto. E que não tem como. Então não tem como barganhar uma história que já está instalada. Tem que você se cuidar para daí começar os dois se cuidar, né? E daí vai entrar para o quarto estágio, que é o da depressão. Que agora é a hora de chorar e se entrar em contato com a dor mesmo. Que é o momento que você tem que se acolher, você tem que viver a perda, você tem que colocar um ponto, dizer que, putz, é o que deu para ser, tentei fazer, não deu certo, tenho que dar um basta para minha sobrevivência emocional, para minha libertação. A vida que eu tô levando não tá libertando o outro e principalmente não está me libertando. E a hora que você pensa e você opta por isso, você consegue transformar a tua vida. Indo para o quinto estágio, que é a aceitação, que ela não deve ser entendida como felicidade, e sim como a ausência de dor, como se tudo tivesse acabado. É como você estivesse fechando um ciclo. Quando você entra para a aceitação, você fecha um ciclo. E quando você sabe que você fechou um ciclo e curou a sua ferida interna, curou a sua dor? Quando você, ao contar o que você viveu, você não sente mais dor. Ô Tiago, se você quiser digitar aqui, vai digitando que eu vou falando, comentando aqui com as pessoas, tá bom? Se você estiver aqui. Combinado? Então, assim, a aceitação, você vai conseguir fechar o teu ciclo. Daí você pode perguntar para mim, mas acontece nessa sequência? Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação? Muitas vezes não. Você vai transitar por todos esses estágios por diversas vezes até você realmente perceber. Eu tô falando, ô Thiago, se você quiser digitando a sua história, quer que eu leia aqui para as pessoas que estarão nos acompanhando, que estão nos acompanhando agora, você pode falar que eu vou lendo e vou comentando junto aqui com você, tá bom? Pode digitar aí. Então, o que é importante para você trabalhar a sua codependência? É acreditar que nós somos seres fortes, mas em muitos sentidos nós somos frágeis. E poder aceitar nossa fragilidade, poder acolher e aceitar nossas perdas, nós vamos conseguir estabelecer um outro ritmo para a nossa vida. Então, eu sempre estou falando nós, encarnando aqui um papel de um codependente e o que nós precisamos para ter vidas mais saudáveis e realmente ter relacionamentos mais saudáveis. E, por exemplo, o subtítulo deste livro, ele fala assim, como libertar-se dos problemas alheios e cuidar melhor de si mesmo. Então, como nós podemos nos libertar e não ficar escravo dos problemas alheios? Sejam de um dependente químico, seja de uma pessoa mal resolvida emocionalmente, que você está envolvida, seja da sua postura mesmo, por ser insegura, por ter uma autoestima baixa, de querer resolver a vida dos outros, né? E para que isso seja possível, é importante que você não reprima seus sentimentos.
Porque eu lembrei, na hora que eu estava revendo o material para trazer para vocês, deixa eu ligar o ar-condicionado que tá esquentando aqui agora. Eu lembrei de uma frase que a gente falava eu me formei em 90, no início de 90, e já se falava lá na faculdade que as lágrimas que não encontram saída nos olhos fazem com que os órgãos chorem. Então, a importância de a gente conectar com a nossa fragilidade, com o nosso autocuidado, em poder expressar a nossa dor, em poder chorar. Ó, o Tiago escreveu aqui, ó, meu maior problema é ser dependente de outra pessoa para estar bem. E eu sou exatamente assim como você disse. Que se minha ex fizesse uma cara diferente, eu já achava que era comigo. E ao invés de ajudar, eu piorava mais a situação. Então, aí é que tá. Que o codependente tem essa fantasia de interpretar a situação, a face do outro. Então, se faz uma cara, a culpa é minha, o que eu fiz, onde que eu tô... Porque fica tão inseguro, porque falta tanto amor próprio, fica tão vulnerável que se coloca na mão do outro. Né? A Aline está dizendo assim que tem um capítulo 7 que é muito interessante, que ele fala sobre essa libertação, de como libertar-se dos sentimentos de perda e assumir a responsabilidade sobre sua vida. Olha, Tiago, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Todos os meus clientes que eu indiquei, todas as pessoas que já tiveram acesso a esse livro, inclusive eu, quando era estudante, não tem como, o resultado é a libertação, porque você começa a se diferenciar, começa a se perceber como você está tendo esse insight, de ver, puxa, não é o outro é doente, o outro pode querer estar te manipulando, o outro pode ter realmente uma dependência, mas você se torna codependente quando você coloca a tua vida na mão do outro, quando você atribui ao outro a necessidade de estar seu bem-estar. Então, assim, Aline, você quer entrar um pouquinho? A gente pode ficar mais uns 5 minutinhos. Você quer entrar só para falar um pouquinho da tua percepção desse livro? O Tiago tá querendo te ouvir. Daí eu acho que você tem que pedir para entrar. Eu acho que aperta num desses 3 botãozinhos aqui embaixo. Você vai pedir eu autorizo. Que eu acho que você vai poder contribuir bastante com as pessoas com essa sua percepção. E fique super à vontade, Aline, se você quiser entrar. De repente ela não quer, a gente respeita também, tá bom, Tiago? Mas é importante como faz. Então, Aline, eu acho aqui embaixo, você vai ter onde digita, do lado onde digita, acho que tem um mais, tem um ponto de interrogação e tem eu não saberia... Aí, vamos lá. Vamos aqui, entrar ao vivo. Vamos ver se a Aline entra daí. Eu autorizei, Aline. Vamos ver se você vai estar entrando. Entrou. A Aline entrou. Pronto, consegui. Ah, obrigada, Aline, você está entrando aqui com a gente. Então, o Tiago, que quer ouvir você um pouquinho, conta para ele como foi sua experiência de ler esse livro e quais os tópicos. Nós temos mais uns 5 minutinhos, dá para a gente ficar. Os tópicos principais que você acha que agrega aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. Legal, obrigada. Quiser se apresentar, né? Legal, obrigada pela oportunidade. Acho que foi um presente realmente achar esse livro, né? Eu sou a Aline, eu moro hoje em Goiânia, onde eu trabalho aqui, mas eu já morei em São José dos Campos, sou natural de Sorocaba, interior de São Paulo. Tive esse presente de receber essa recomendação da Renata, é um livro fantástico, é uma jornada realmente ler ele. E acho que a oportunidade de você poder ler e se encontrar nele e se entender é realmente uma jornada de autoconhecimento. Alguma das partes que eu mais gostei do livro é essa que eu acabei escrevendo, né? Que ele fala, estou até com ele aqui aberto, ele fala assim que tem momentos na vida em que a gente tem que permitir que as coisas vão, né? Deixar as coisas irem embora. E cada um de nós é que vai saber quando essa hora chega. É muito difícil alguém dizer ou alguém falar, sempre ter a família falando, mas a gente vai saber quando essa hora chegar. E depois que você tentou, você utilizou as estratégias de o que você podia fazer para ajudar, mas também é difícil deixar ir porque você vai ter que encarar os sentimentos de perda, você vai ter que encarar os sentimentos de assumir responsabilidades que, às vezes, vivendo com alguém, você está acostumado àquela pessoa ou até aquela companhia ou ter alguém para te ajudar no dia a dia com as suas emoções. Então, é aceitar a perda,
aceitar que você perdeu o controle, que você vai ter que assumir a responsabilidade. E que também você vai ter que permitir que o outro seja ele mesmo. Então, eu acho que essa foi uma parte que me tocou muito, estou com ela até grifada aqui na minha frente, que eu gostei bastante. É uma leitura maravilhosa e todo mundo que tiver oportunidade, acho que vale a pena investir. E o livro traz também, né, Aline, essa questão da importância da assertividade. Tem um trecho do livro que ele fala assim: quando você estiver fazendo algo que julga certo, diga apenas uma vez e depois recuse-se a voltar no assunto. O codependente ele precisa aprender a dizer não, aprender a ser assertivo para dar esse limite e não se envolver na demanda. É como se fosse uma teia de aranha, né? De você querer ir para a teia num lugar que vai te aprisionar, não vai te libertar. Para que consiga fazer isso, é importante você... isso que a Aline colocou aí, é você se diferenciar, perceber seus sentimentos, saber que vai ter um preço que você vai pagar, mas a libertação, eu acho que o resultado é muito maior do que a dor do processo, não é, Aline? É verdade. E você justo me lembrou de uma outra parte, Renata, que eu também destaquei no texto aqui, que é lidando com o codependente, aquela parte da gente tentar resolver o problema, né, e salvar. E ele até comenta sobre uma estratégia de como lidar com esse problema, né? Porque às vezes a gente pode se afastar do codependente, mas às vezes é sua mãe, é seu pai, é alguém que você pode manter um certo distanciamento, mas você também quer uma proximidade, né? Porque afinal de contas é do teu sangue, né? Você está ali perto. Ele até comenta sobre quando a pessoa começa com todos esses problemas, uma boa estratégia é perguntar: ok, é muito ruim que você está passando por essa situação, mas o que eu posso fazer, o que você precisa de mim? O que eu posso fazer para te ajudar? Para ajudar a pessoa a sair desse ciclo e você também não entrar nessa teia, né? Sim, sim, você não se envolver. E na realidade, quando você lida com essas pessoas que são mais problemáticas, você está num papel de codependência, porque você não está conseguindo se diferenciar. Quando você começa a ter essa luz de se separar, é a hora que você começa a se libertar, né? Alguém escreveu: eu sempre digo sim para todos, por medo de ser mal taxado como ruim e chato. Então, essa é uma característica que tem que ser cuidada. É uma das características do codependente. Ele fica dependendo do outro e não sabe dizer não porque não quer ser excluído. A insegurança é tão grande que você acaba se levando para uma situação que é um relacionamento que nós podemos denominar como abusivo. Isso é muito importante. Aline, obrigada pela tua Obrigada fala. a você. Pessoal, eu tenho um compromisso de encerrar sempre às 9 horas. Toda segunda-feira, Aline, Como que acho eu que você tem... saio? Pode ficar aí que depois a gente vai se despedindo aqui, depois a gente sai juntas, eu encerro aqui. Tá. Toda segunda-feira eu estarei com vocês com um tema, pelo menos para os próximos meses, e esse tema sempre será continuidade do programa Amanhã na Band, onde eu tenho um quadro que se chama Diálogos Autênticos. Então eu levo um tema para este quadro e depois eu trago para segunda-feira para a gente poder estar aprofundando um pouco mais. Ok? Agradeço a participação de todos, agradeço a Aline ter entrado um pouquinho aqui. O Thiago, fique à vontade de mandar um direct aqui, a gente pode conversar um pouco. E a todos que vai assistir essa live depois, também estou aberta se quiserem mandar mensagem. Um grande beijo, boa noite para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu sair aqui, eu de novo, né, Aline? Pronto. A Aline saiu.